Fundos imobiliários que vão proteger a sua carteira da inflação e da alta da taxa de juros. Vou falar sobre eles nesse vídeo. Oi, tudo certo? Eu sou o João e esse aqui é o Bolsa Start, o lugar onde você ouve de forma simples e direta o que você precisa saber sobre finanças e investimentos. Agora que o ano de 2021 está se encerrando, a gente tem um cenário no mercado financeiro completamente diferente de quando esse ano começou. Lá no começo do ano de 2021, a gente tinha uma taxa Selic, que é uma taxa básica de juros, sobre ela todos os outros investimentos se baseiam, né? Por isso que o nome é taxa básica. A gente tinha uma taxa Selic no começo do ano de 2%. E hoje, ao se encerrar o ano, tudo indica que a gente vai ter aí uma taxa Selic perto de 9% ou acima de 9% até o final desse ano. E no ano que vem a tendência é que essa taxa continue em alta. Tá? Primeiro de tudo, taxa Selic, como eu mesmo falei, é a taxa básica de juros da economia. E por que a taxa de juros estava baixa e agora ela está subindo? Você tem que entender uma coisa. Quando veio, todo esse problema da crise que a gente vive hoje, o governo quis estimular o consumo, porque o que acontece? Quando fechou tudo, a gente tinha assim um grande problema, é que as pessoas não estavam gastando dinheiro, não estavam consumindo. E quando as pessoas não consomem, não gastam o seu dinheiro, a tendência natural é que os preços das coisas diminuam. Ou seja, a gente tem uma coisa chamada deflação, que é a diminuição do preço das coisas no mercado. Então começou-se a ter esse efeito. Lá no começo da pandemia, lá em meados de abril, março de 2020, a gente teve deflação. Sim, parece loucura a gente dizer isso, mas isso aconteceu e não faz tanto tempo assim. Então o governo baixou as taxas de juros justamente para estimular as pessoas a consumir. Então a taxa de juros, que antes estava na faixa de 4,25%, 4,5%, caiu para 2%. Então foi um estímulo para que as pessoas consumissem, para que as pessoas contratassem crédito imobiliário, crédito de carro, enfim, o que tivesse para que fomentasse assim a economia. Então o governo desceu as taxas de juros para subir o consumo. Só que nesse meio tempo aconteceram alguns problemas. Por exemplo, com o fechamento de tudo, a produção encolheu também, até porque vamos frear a produção, porque como as pessoas não estão consumindo, a gente vai ter sobra. Então para não baixar o preço, vamos diminuir a produção. Diminuindo a produção, aconteceu logo depois da demanda se normalizar e até aumentar em algumas coisas, como construção civil, como automóveis. As pessoas começaram a consumir, também por aquele estímulo, também por uma necessidade de melhorar suas casas, melhorar os seus bens de consumo, porque viram o quão importante isso era, tendo em vista que elas não tinham como gastar indo a festas, indo a restaurantes, não tinham como gastar nesses lugares, foram gastar em bens de consumo, não tinham como gastar com experiências, por assim dizer. Então, naturalmente, o que acontece foi que a demanda por esses produtos e por muitos outros aumentou e a oferta diminuiu. O que acontece nessa situação? O preço sobe. Então, a gente começou a ter uma coisa chamada inflação, que você sente no seu bolso todos os dias. Quando você vai no mercado, as coisas estão mais caras que no mês passado. Quando você vai botar gasolina no seu carro, a gasolina está mais cara do que no mês passado. Só esse ano a gasolina subiu 40%. Só a carne subiu 35%. Então a gente vê as coisas aumentando de preço. E a gente tem uma coisa chamada inflação, que aqui no Brasil é medido por dois índices principais. O IPCA, que é um índice de inflação do governo, e o IGPM, que é um índice de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas. Esses índices estão muito em alta e a inflação, o IPCA, que é o índice oficial, ele já está acima de 10% já faz algum tempo. Então imagina que o seu dinheiro perde 10% de valor todos os anos. Para frear a inflação, o que o governo tem que fazer? É uma das políticas que eles usam, é mexer na taxa de juros. Ou seja, como eles queriam lá estimular, agora eles querem frear o consumo para que as pessoas não consumam tanto, não dá tantos estímulos para a pessoa consumir, para dar uma segurada no mercado. Isso já foi feito várias vezes. Lá no ano de 2016 a gente tinha uma taxa de juros de 14,25%, porque também a gente chegou naquela época a uma inflação alta como essa. E essa taxa ficou alta por um bom tempo para conter
essa inflação alta que tinha naquela época. Hoje, então, o governo começou a subir a taxa de juros, está com a taxa de juros em 7,75%. E logo a gente deve aumentá-la no ano que vem ainda mais, que o mercado pressupõe, imagina, que a taxa de juros vai chegar perto de 12, 13, 14%. Eu já ouvi falar que pode chegar a taxa Selic no ano que vem. E daí tu pensa, meu Deus, não vale mais a pena eu investir em ações? Não vale mais a pena eu investir em fundos imobiliários? Não vale mais a pena eu investir nesses ativos de risco, tendo em vista que eu vou colocar meu dinheiro ali e vou ganhar 14% certo, garantido? Não faz sentido. Se eu dissesse para você que tem uma classe de ativos, especialmente dentro dos fundos imobiliários, que pode beneficiar muito a sua carteira, pode fazer você ganhar muito dinheiro no ano que vem com a inflação em alta e principalmente com a taxa Selic em alta. Isso mesmo, não existe uma receita simples e única, um jeito só de fazer as coisas. Mas você sabia que existe dentro dos fundos imobiliários ativos que são atrelados à inflação e à taxa Selic? Sim, e esses tipos de fundos imobiliários são conhecidos como fundos de papel. Isso mesmo, os fundos de papel são fundos que têm dívidas. Ao invés deles terem os imóveis físicos e alugar para terceiros, o que esses fundos imobiliários fazem? Eles compram dívidas imobiliárias. Então imagine que uma construtora lá quer construir um shopping. O que esse fundo imobiliário faz? Ele empresta o dinheiro, tá, para esta construtora e ele fica com aquele certificado de recebível imobiliário que tem como garantia aquele shopping que aquela construtora vai fazer. Para isso, ele pede uma taxa. Eu aceito ser aqui o seu financiador, vou te dar o dinheiro, para isso eu quero uma taxa que me pague inflação mais 7% ao ano. Isso mesmo, tem vários fundos imobiliários que são atrelados ao IPCA. E tem vários fundos imobiliários de papel também que são atrelados ao IGPM. Inclusive, o fundo imobiliário mais popular do Brasil é um fundo imobiliário de papel que eu sempre falo lá nas minhas redes sociais. Eu também tenho cotas dele. E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. O fundo imobiliário que eu estou falando é o MXRF11, que tem a cotação ali na faixa dos R$10. Isso mesmo, com R$10 hoje você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário que tem ativos principalmente atrelados à taxa Selic. Tá, João, mas como que eu sei que esses ativos são atrelados à inflação, são atrelados à Selic? Você vai ter que avaliar os fundos imobiliários, aprender a avaliar os fundos imobiliários. E vou abrir aqui o MXRF11 e vou mostrar para você como você descobre isso também de forma muito simples e gratuita. Então vamos lá, o site que a gente vai avaliar hoje, o fundo imobiliário, é o Funds Explorer, que está aqui na tela para você assistir. Esse site tem o serviço pago, mas ele é totalmente gratuito, então você não precisa investir nada, é só entrar aqui e colocar o fundo imobiliário da sua preferência. Você vai vir aqui nessa lupinha, vai escrever o fundo imobiliário que você quer pesquisar, vai escrever o fundo imobiliário que você quer pesquisar e vai colocar MXRF11. Tá? Esse é o fundo imobiliário que eu falei para você, que é um fundo imobiliário de papel. Então aqui já abriu, já aparece a cotação do dia, R$ 9,96. O último rendimento, que ele pagou 9 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 0,90% ao mês, quase 1% aí que ele paga de dividendo, está pagando de dividendo para você. E vamos lá, tá? Então a gente passa tudo isso aqui. Eu só quero mostrar para você como você descobre a situação aqui, se a dívida desses fundos imobiliários são atrelados ao IPCA ou ao IGPM ou ao CDI, enfim. Vamos aqui, eu vou mostrar para você. Esse site aqui é muito completo, porque assim, ó, você tem aqui, ó, todos os informes, todos os comunicados ao mercado, todos os informes de rendimento, tudo, tem tudo aqui, ó. Pode ver aqui, ó, que você tem 52 páginas de relatórios, aliás, de links que vão abrir relatórios com muitas páginas. Então você tem documentos de muito tempo, por isso que eu gosto muito desse site aqui. Então eu vou vir aqui, ó, em relatórios do dia 31 de outubro de 2021. Vai abrir um relatório aqui com toda a descrição do fundo, que você vai com o tempo, com paciência, ler, aprender a gostar de ler essas coisas aqui, porque se você quer ser investidor, você tem que aprender a gostar de ler relatório, gostar de entender da onde que o fundo imobiliário está ganhando dinheiro e tudo mais, tá bom? Olha só, aqui ó, o portfólio do fundo mostra que ele tem 66% do seu patrimônio, né, do patrimônio do fundo, são em certificados de recebíveis imobiliários, né, os famosos CRIs, como você preferir falar. Aí tem 11% ainda em fundos imobiliários
9% em caixa e 14% em permutas financeiras, tá? Então aqui, ó, aqui tá a taxa média, olha, isso que é importante você ver, por indexador, né, e spread de crédito, né, o que normalmente ele vai pedir, tá bom? Porque o que é o indexador? O indexador é o CDI, é o IPCA, enfim, e o spread é o prêmio que ele pede a mais, né, eu peço IPCA mais 2% ao ano, IPCA é o indexador, 2% é o spread, prêmio por estar correndo esse risco. Ele tem assim, CDI mais 2,73%, e ele tem 40% disso. E ele tem 57% em IPCA e INCC, que são índices inflacionários. O INCC é o Índice Nacional do Custo da Construção Civil. Ele tem esses dois índices mais 8,17 na média, tá? E daí tem um pouquinho de GPM também, 1%, tem 2% em pré-fixado e tem 1% em percentual do CDI. Vou mostrar aqui para você que fica mais fácil você entender olhando para o gráfico, olha só. Esse azul aqui, ó, esses 35% aqui que eu mostro para você, ele está recebendo em CDI mais 2,73%. Enquanto que nesse cinza, que dá metade aqui, tá, ele está recebendo em IPCA ou INCC mais 8,17%. Essa é a média do que ele recebe. Então imagina só que você tem um IPCA de 10% ao ano, você está recebendo de fato 10% mais 8% de prêmio. Ou seja, a sua rentabilidade nominal é de 18%. Hoje é de 18%. Então esse fundo imobiliário está muito protegido da inflação e muito protegido da subida da taxa de juros. Então a grande dica que eu tenho para dar para você é para você começar a olhar para os fundos imobiliários de papel. Não é para você comprar só porque eu falei para você comprar, e não é para você colocar todo o seu dinheiro em fundos imobiliários de papel. Não é para você fazer. É só para eles representarem um valor relevante da sua carteira de investimentos, tá? Você começa a considerar fundos de papel porque eles tendem a performar melhor nesse período onde a gente sabe que a taxa de juros vai subir e a inflação a gente não sabe se vai ser controlada ainda. Beleza? Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, eu convido você aqui a curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que a gente posta aqui, sempre trazendo um conteúdo relevante para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro e a investir e construir o seu futuro. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, porque lá a gente está todos os dias de forma divertida, simples e direta, trazendo mais entretenimento financeiro e trocando uma ideia com você todos os dias. Valeu? Grande abraço, até o próximo vídeo e fui!